ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Meus amados, talvez a mensagem mais terrível, o mais impressionante de todas, uma mensagem de advertência, está contida na terceira mensagem angélica. Talvez a mensagem mais tremenda já enviada aos mortais está contida aqui nesta mensagem. E para que nós entendamos o significado da besta, da sua marca, nós precisamos recapitular alguns assuntos que talvez você até já estudou no passado. Quem sabe será a primeira vez que você estará estudando este tema, como eu disse aqui no começo. Mas vamos entender alguns aspectos acerca da besta, para que possamos entender mais sobre a sua marca, sobre o seu sinal na fronte ou na mão. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Vamos ver se vocês estão animados ainda, hein? Vamos ler todos juntos bem alto. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito bem. Para que a gente possa entrar no assunto da segunda besta, que é o foco de hoje, vamos entender alguns aspectos desta primeira besta, que começa ali em Apocalipse 13, a partir do versículo 1. O versículo 13 é muito importante para nos fazer entender aquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Olha só que interessante essa questão dessa chaga mortal, e que ela foi curada, e que toda a terra se maravilhou após a besta. Se nós estudarmos a história, nós entendemos já na primeira palestra que o método correto de se interpretar as profecias é o método histórico. Aquilo que ocorre na história você aplica na profecia para interpretá-la. Nós vamos notar, e você pode pesquisar que realmente isso é verdade, nós vamos notar que houve uma supremacia papal dirigida pela Igreja Católica Apostólica Romana, através dos papas, que durou 1260 dias, mas nós sabemos que profeticamente um dia equivale a um ano de profecia. Então foram 1260 anos. E a profecia é tão surpreendente que a história mostra que em 538 a supremacia papal começou para valer, e ela foi até 1798 na Revolução Francesa. Se você fizer as contas, de 538 até 1798 vai dar exatamente 1260 anos. Se nós analisarmos a história, veremos que em 538 o imperador Justiniano reconhece o Papa como cabeça de todas as igrejas e o corretor dos hereges, ou seja, que não aceitavam os dogmas da igreja naquela circunstância. Se nós lemos Daniel 7, 24, lembrando que Daniel é um livro gêmeo do Apocalipse, nós vamos ver ali 10 chifres. Chifres e profecia significam reis, reinos ou poder. E dentro desses 10 chifres, um chifre pequeno surgiu. E nós sabemos que a besta surge do mar, de acordo com Apocalipse 13, versículo 1. E mar e profecia são povos, nações, línguas e reis. E quando o Império Romano caiu, ele se dividiu exatamente em 10 reinos, que são as nações da Europa. E ainda nesse texto diz que 3 dos 10 chifres foram arrancados. E se você estudar a história, você verá que antes de 538, haviam 3 reinos que se opunham ao poder do Papa, ou o poder papal, que eram os Éveres, os Vândalos e os Ostrogodos. Tanto que hoje eles são extintos. Então veja como a profecia realmente se cumpre, através da história. E aí chegou em 1698, como eu disse, na Revolução Francesa, General Berthier entra em Roma no dia 10 de fevereiro deste mesmo ano, leva o Papa Pio VI. Ele vai cativo, ele vai preso. E tempos depois o Papa morre cumprindo Apocalipse 13, versículo 3, que ele recebeu uma ferida de morte, uma golpeada de morte. Só que a Bíblia diz que essa golpeada seria curada, ou seja, essa ferida seria curada. E cumpriu-se Apocalipse 13, 9 e 10. Aquele que leva para cativeiro vai. Nós sabemos, através da história, que o papado romano levou milhares de pessoas à morte, através da perseguição, através da opressão, não é? Através da imposição
imposição de dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso aconteceu também com o papado na ferida mortal. Vamos ler o texto todos juntos? Apocalipse 13, 9 e 10, todos juntos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Muitos santos, muitos fiéis permaneceram firmes até a morte, nessa época. Eu coloquei uma ilustração aqui do Papa João Paulo II, né? Apenas para ilustrar essa questão, né, de um papado romano ter recebido uma ferida mortal. Mas aí, continuando, diz que a chaga mortal foi curada. Vamos novamente à história. E veremos que em 1929, Mussolini e o cardeal Gaspani, isso aqui é uma foto, ó, fiel. Essa gravura aqui, ela saiu no jornal São Francisco. Eles se encontraram no Palácio de São João Ladrão a fim de colocar novamente o Papa e o papado romano no poder. O jornal da época, como eu disse, São Francisco, fevereiro de 1929, trouxe gravuras dos dois que assinaram a concordar com a legenda. Note agora a expressão desta legenda. Olha só se é o cumprimento da Bíblia. Vamos ler todos juntos? Cura-se a ferida de muitos anos. Cumprindo Apocalipse 13, versículo 3, que a ferida seria curada. Então veja que realmente a história mostra em qual momento nós nos encontramos, não é? Próximo à vida de Jesus. E a história comprova a veracidade das profecias. E esse poder está a cada dia, o passo a passo, restituindo o seu poderio, reconquistando o seu poderio. Olha só essa matéria do site Terra. Vaticano reitera que a única igreja de Cristo é católica. Giorlane informa que a declaração a ser divulgada pelo próximo documento do Vaticano se refere a uma frase do texto do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, que fala à luz das nações sobre a missão universal da igreja, que afirma que a única igreja de Cristo subsiste na igreja católica. E realmente muitas pessoas estão começando a olhar para o papado romano, ok? Novamente, entendendo que realmente essa igreja é uma igreja poderosa e que em algum momento da história ela irá dominar novamente o cenário político e religioso. E isso aqui é apenas o começo, isso que eu li para vocês. Só para a gente entender em que momento nós nos encontramos na história. Mas vamos continuando. E adorar o dragão que deu a besta o seu poder, e adorar uma besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 3, versículo 4. Se você estudar a história, você verá que milhares de pessoas, depois desta concordata, cura-se a ferida de muitos anos, saíram às ruas, comemorando agora que a Igreja Católica tinha novamente o Papa e que o Papado Romano estava novamente restabelecendo o seu poder, como está acontecendo hoje, passo a passo, de acordo com o que nós estamos vendo na história. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Num futuro bem próximo, milhares de pessoas irão adorar novamente esse poder. De que forma isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? É o que nós vamos estudar então a partir de agora. Então aperte os cintos aí e vamos estudar aqui coisas realmente impressionantes através do tema A Besta que Sobe da Terra, que é uma segunda besta, que começa ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. Vamos recapitular algumas questões? Não vai dar tempo de eu ler todos os textos, mas você poderá conferir em casa com mais calma. Se nós lemos a Bíblia, besta ou animal representa um poder ou um reino, de acordo com Apocalipse 7, versículo 3, 17 e 23, onde você vê ali animais representando nações, reinos, poderes. Tá? Então, um animal representa de fato isso. A primeira besta que nós vimos, que é o papado romano, o sistema católico romano, ela sobe do mar. Apocalipse 17, 15 diz que mar ou águas são povos, nações e línguas. Essa segunda besta, ela sobe da terra, conforme veremos, não é? Daqui a pouco. Terra só deve ser o oposto de mar. Se mar são povos, nações e línguas, terra significa o que então? Uma região isolada, ou um pedaço de terra que não foi ainda habitado, não foi ainda colonizado.
Vamos ver então o que a história vai mostrar para nós. Vamos ler todos juntos, Apocalipse 13, 11, todos juntos, por favor. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Olha que interessante. Preste bem atenção nesse detalhe, isso é muito importante para entender o contexto do nosso sermão de hoje. Essa besta, ela aparece no cenário como um cordeiro, mas em algum momento ela falará como um dragão. Cordeiro é uma representação de quem, meus amados? Jesus. Jesus, ele representa o quê? Liberdade. Jesus forçou você a vir hoje aqui à igreja? Mas é obviamente que ele permitiu que o Espírito Santo tocasse na sua mente e no seu coração. E você, por vontade própria, você veio à igreja. Agora, Satanás, o dragão, ele já é intolerante. Satanás, ele força. A Bíblia diz que Jesus está batendo na porta do nosso. Se alguém abrir a porta, ele vai. Mas Satanás, ele já chega arrombando, né, a porta. Preste bem atenção nesses 2 detalhes, que isso é importante para entendermos o contexto. Chifre significa poder ao reino também. De acordo com Apocalipse 17, 2, Daniel 8, 21, 22 e capítulo 7, versículo 24, que eu citei agora há pouco. Aqueles 10 chifres eram 10 nações e um chifre pequeno subiu dentre os 10 chifres. A primeira besta, olha que importante isso aqui, ó. Se você ler o versículo 1 de Apocalipse capítulo 13, você vai ver que a primeira besta, que significa Roma papal, ela possui chifres com diademas. Diademas significam coroas, é uma representação de poder político. Era um poder político e religioso, ou seja, o Estado era unido à igreja. E o Estado impunha as leis e os dogmas da igreja, para fazer valer essas regras e leis. Só que essa segunda besta, ela surgiu com chifres sem diademas, ou seja, esse poder possui um poder próprio, um poder independente de um Estado que vem influenciar as suas regras, de maneira que as pessoas são livres para escolherem se querem servir a Deus ou não. Isso é muito importante a gente entender também, devido a alguns documentos que nós vamos ler. Olha só, em 1798, como nós vimos, a primeira besta recebeu a ferida mortal. Por volta de 1798, até um pouquinho antes já, começou a surgir a segunda besta, fugindo da opressão papal, criando uma nação sem submissão ao poder papal. Então ali, naquele pedaço de terra, onde não havia ninguém ali habitando, as pessoas eram livres para escolherem adorar a Deus. Elas não eram obrigadas a adorarem a Deus. O Estado não influenciaria a religião, não iria impor a religião para as pessoas, elas seriam livres. Esses cristãos começaram então a fugir para este lugar. Olha isso que interessante, ó. Vamos agora começar a contextualizar com a história. Um escritor preeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos da América do Norte, fala do mistério da sua precedência do nada. De repente, esse poder surgiu no cenário mundial. E o novo mundo comparado com o velho diz, ó, semelhante à semente silenciosa, desenvolvemos-nos em impérios. A besta sobe da onde? A segunda. Da onde sobe a segunda besta? Da onde? Da terra. A primeira do mar, a segunda da terra. E aonde é que você joga uma semente? Na água ou na terra? Olha que detalhe interessante, não é? Olha isso aqui agora. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava o quê? Emergindo. Não diz a Bíblia que a segunda besta ela emerge da terra? Emergindo. E no silêncio da terra, olha lá, aumentando diariamente o seu poder e orgulho. Então aqui são pistas que vão nos mostrando que poder é esse, para que a gente possa então entender. Os cristãos então começaram a fugir para esta terra e começaram a formar ali o que? Os Estados Unidos, longe da opressão papal. Esses 2 chifres significam o quê? Liberdade civil e liberdade religiosa, ou protestantismo e republicanismo, que são as formas de governo dos Estados Unidos da América do Norte. O que tem a ver poder, sendo que chifre está no contexto de poder, com essa questão de liberdade civil e religiosa? Primeiro, Deus abençoou essa nação, porque esses cristãos que começaram a colonizar os Estados Unidos da América do Norte,
começaram então a dar liberdade para as pessoas adorarem. Deus então foi abençoando essa nação. Mas em algum momento essa nação irá usar essa liberdade civil e religiosa para poder impor leis para que as pessoas adorem a Deus. É o que nós vamos ver hoje no decorrer do nosso estudo. E vai entrar na questão da fala do dragão. Mas olha aqui a primeira emenda norte-americana que diz, olha só, o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou de direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Então, na primeira emenda norte-americana, Estado de um lado, igreja do outro. O Estado não interfere na adoração, não interfere na igreja. As pessoas são livres, então, para adorarem e escolherem a sua religião. Há tanta liberdade nos Estados Unidos, que coisas terríveis vão acontecendo por lá, né? E as pessoas vão tomar isso como motivo para poder falar como dragão. A gente vai entender isso passo a passo no nosso estudo de hoje. Olha que interessante, é engraçada essa foto, né? Não sei se vocês já viram essa foto aqui. Tem aqui o Superman, e aqui quem é esse rapaz aqui? Obama, né? O Barack Obama. Essa questão da fala do dragão, podemos dizer que tem a ver também com a questão de mandar no mundo. Eu pergunto para vocês, os Estados Unidos mandam ou não mandam no mundo? Sim ou não? Mandam. Vocês se lembram, ali na época da guerra do Iraque ali, com os Estados Unidos, Saddam Hussein, na época do Bill Clinton? Eu me lembro muito bem até hoje. Eu estava assistindo a televisão, estava ali o Bill Clinton com a sua Bíblia, dessa forma aqui assim, ó, segurando, e a Hillary Clinton do seu lado. E um repórter norte-americano entrevistando o Bill Clinton, perguntando o que os Estados Unidos fariam caso Saddam Hussein não cumprisse, dentro do prazo, a retirada do seu exército ali do Golfo. E olha só, Bill Clinton, hein? Um batista, com a Bíblia debaixo dos braços, né? Dizendo o seguinte, olha, se eles não cumprirem, nós vamos então ter que usar a força bélica. Então, realmente, essa fala do dragão está nesse contexto de mandar todo mundo de fato. Além do Bush, quando o Bush agora detonou com o Iraque, não é? A OTAN, as Nações Unidas, todos votaram contra, mas o Bush disse, eu não estou nem aí para vocês, em outras palavras, né? Eu vou invadir e acabou. Aconteceu alguma coisa com os Estados Unidos? Não aconteceu. Continuando o nosso estudo. Olha isso aqui que é importante, ó, preste atenção. Isso aqui, ó. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Apocalipse 13, versículo 13. Através de sinais, de milagres, de prodígios, e aí você pode colocar nesse contexto o Espiritismo, a crença na imortalidade da alma, Satanás começa a usar esse local, esse poder relacionado à segunda besta, para que através desses milagres as pessoas comecem a se unir em pontos comuns de doutrina para uma nova ordem mundial. Vamos entender como é que isso vai funcionar passo a passo no estudo aqui. Olha só, falando um pouco sobre o Espiritismo. A senhora Emma Harding Britten, uma das irmãs Fox, disse no ano de 1848 o seguinte: na noite de 31 de 5 de 1848, descobrimos sem nenhuma sombra de dúvida ou incerteza que a morte não tem poder sobre o espírito. Em uma palavra, descobrimos que os mortos, como os chamamos, vivem. Interessante. O Espiritismo veio da onde? Estados Unidos. Das pancadas misteriosas. O que eram as pancadas misteriosas? Era um local, uma casa, onde havia tipo ali casos de falecimento, e começaram a estudar ali umas certas pancadas misteriosas que começaram a serem ouvidas ali naquele local. E eles chegaram à conclusão que haviam pessoas vivas por aí, espíritos vivos por aí. Ali começou o Espiritismo, que hoje é o Espiritismo o quê? Moderno. E aqui tem até uma charge que fala, não é isso? Ó, olha que interessante, tem o diabo aqui, debaixo da terra, fazendo uma fumacinha, né? Ali um cambalacho, digamos assim. Essa fumacinha, ela sobe em forma de uma pessoa. Sim, mamãe, estou muito feliz no mundo dos espíritos. Ó, é o grande poder de Deus. E o rapaz aqui adverte, ó, ora, isso é tudo resultado de truques.
Então, através de milagres, de curas, de maravilhas, tudo isso vindo de lá, Satanás vai usando esse poder para enganar as pessoas, para formar uma nova ordem mundial. Olha que interessante o protestantismo, falando bem parecido com o espiritismo. Olha só, no livro Seitas e Heresias, O Sinal dos Tempos, de Raimundo F. de Oliveira, página 75, diz o seguinte: as expressões dormir ou sono usadas na Bíblia para tipificar a morte falam da indiferença dos mortos para com os acontecimentos normais da Terra, e nunca para com aquilo que faz parte do ambiente onde estão as almas desencarnadas. Eles acreditam que quando a pessoa morre, almas saem do corpo e ficam por aí, ou para o paraíso, ou para o inferno, enfim, que há uma consciência após a morte. Mas olha agora a semelhança entre o que eu vou ler com aquilo que nós lemos agora há pouco acerca do Espiritismo. Olha só uma semelhança. Assim como o subconsciente continua ativo enquanto o corpo dorme, a alma do homem não cessa sua atividade quando o corpo morre. Não foi o que a gente leu agora há pouco, nesse slide? Que disse ali, ó, que a morte não tem poder sobre o espírito? Olha que interessante. Veja que o espiritismo e o protestantismo, o pentecostalismo, estão falando que é a mesma língua acerca da consciência após a morte. Através disso, Satanás operará milagres e prodígios para enganar as pessoas nos últimos dias. E tem a questão das curas e milagres. Através de curas, milagres, as pessoas vão começar a dizer o seguinte: olha, não tem como Deus não estar conosco. Não tem como Deus não estar nos dirigindo. Não está dirigindo este movimento. Vamos nos unir. Vamos nos unir em pontos comuns de doutrina, formar uma nova ordem mundial, um único sistema de religião, uma única forma de adoração para todos os povos. E é assim que realmente vai acontecer. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, leiamos tudo juntos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Prodígios, milagres, curas não são um sinal concreto de que Deus está dirigindo o movimento. É apenas um dos sinais, mas não é o principal sinal. E muitas pessoas serão enganadas por causa disso. E em Mateus 7, 22 e 23 diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios, não profetizamos em teu nome, fizemos curas. Jesus dirá o quê? Leiamos todos juntos? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta milagres, curas, coisas espetaculares, fantásticas, se a lei de Deus está sendo pisada. Não adianta. Naquele dia Jesus dirá: olha, eu nunca conheci vocês. Mas através desses milagres, Satanás usará esse poder para uma nova ordem mundial. Apocalipse 13, versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Este poder, esta segunda besta, faria até fogo descer do céu. Muito bem, todos os sinais que nós estamos vendo, analisando até agora, nos apontam para os Estados Unidos como cumprimento da besta que sobe da terra, ok? Será que os Estados Unidos, de fato, já cumpriu essa profecia, fazendo fogo descer do céu? Vocês se lembram de Hiroshima e Nagasaki? Acho que todos já ouviram falar, não é? Então nós temos aqui, ó, fotos mostrando a devastação de Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos da América do Norte, naquela época, de fato e literalmente fez descer o que do céu? Fogo. Porque o Apocalipse é um livro simbólico, não é isso? 95% do que você lê, você não entende como se lê. E de fato os Estados Unidos já cumpriram essa profecia. Quando lançou a bomba atômica ali em Hiroshima e Nagasaki. Fogo descendo do céu. Um outro sinal então. Mais um sinal, Apocalipse 13, 12. Leiamos todos juntos, por favor, esse texto. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Não me decepcionem agora, eu vou perguntar para vocês. Vamos ver se vocês estão sendo bons alunos e alunas. Quem é mesmo a primeira besta cuja ferida mortal foi curada? Hã? Vocês estão com medo de falar. O papado romano. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Papado romano. Por que papado? Não é de comida, de papar, né? É dos papas, um sistema político religioso.
Ok? Olha agora que interessante. O Derme Azevedo, articulista da Folha de São Paulo. Olha só essa matéria que interessante. Note uma expressão que ele vai usar que estava aqui na Bíblia, o Exército da Autoridade. Olha. A CIA, Agência Central de Inteligência do Governo Norte-Americano, controla todos os passos do Papa. A CIA dominou o Vaticano e a Embaixada dos Estados Unidos na Santa Sé e passou a exercer todo o poder. Ela dirige a Igreja Central do Vaticano e faz todas as transmissões da Rádio do Vaticano e controla todos os passos e viagens do Papa. Exerce toda a autoridade na primeira besta, faz com que até os seus habitantes adorem a primeira besta. Olha só, se a CIA, que é uma agência central de inteligência do governo norte-americano, comanda as viagens do Papa, de maneira que quando ele chega nas cidades, nos países, diversos países, ele é adorado, as pessoas se ajoelham diante dele. Quem é que está por trás dessa adoração à primeira besta? Quem é? Os Estados Unidos, a segunda besta. E assim se cumpre também mais esta profecia, mais um sinal. Então a segunda besta, Estados Unidos da América do Norte, trabalha unida com a primeira besta, o papado romano. Isso é claro através dos fatos históricos. Mais um texto aqui, Apocalipse 13 e 14, olha só. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Lembra-se da questão dos sinais, dos milagres, dos prodígios, o espiritismo, o protestantismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Apocalipse 13 e 14. Nós já vimos que a besta que ferida a espada sobreviveu é Roma papal, sistema papal. Então, significa que essa segunda besta, uma vez que imagem é algo semelhante, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, como diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, significa que essa segunda besta, em algum momento da história, ficará parecida com a primeira besta, quando era unida ao Estado e perseguia os cristãos. Você entende agora por que essa segunda besta surge como um cordeiro, representando liberdade religiosa? Em algum momento da história ela passa a falar como um dragão? Olha que interessante, falando daquela primeira emenda da Constituição norte-americana. Thomas Jefferson colocou a lei de separação entre igreja e Estado para pôr fim à perseguição por motivos de crenças. Essa é a primeira emenda que garante a liberdade religiosa nos Estados Unidos. Ronald Reagan, quando presidente, na década de 80, pediu um reexame dessa emenda e enviou 3 decretos à Suprema Corte. Um deles é sobre o aborto, que já está sendo mudado, em algum momento vai mudar totalmente. Há muita discussão sobre isso nos Estados Unidos hoje. O outro é sobre a separação entre a igreja e o Estado, que poderá ser mudado a qualquer momento, ou seja, em algum momento da história, os Estados Unidos irá se divorciar dos seus princípios constitucionais, que fizeram dele uma nação grande, a nação da liberdade, e começará a impor leis religiosas para melhorar a sociedade, começará a legislar leis cristãs. E olha só, se isso realmente não está acontecendo, isso já em 91, William Rehnquist, da Suprema Corte Americana, um dos juristas da Suprema Corte Americana, disse na revista Time, uma revista muito famosa, o seguinte, disse que a separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora, baseada em uma história incorreta, e deve ser imediatamente abandonada. William Rehnquist está dizendo o seguinte, olha, essa questão de separação de igreja e Estado não está certa. Deve haver novamente a união. Numa época de crise social nos Estados Unidos, numa época de crise econômica, numa época de aumento do crime nos Estados Unidos, eles começam então a recorrer ao Estado, achando que o Estado melhorará a sociedade, legislando leis religiosas. Será que isso realmente vai acontecer? Está acontecendo? Está acontecendo? Vamos continuar nosso estudo.
Notemos alguns documentos acerca da união Igreja e Estado. Daqui para frente, preste bem atenção, porque os documentos são importantes para entendermos em que momento nós estamos vivendo. Robert Grant, líder da The Christian Voice, a voz cristã, que é uma coalizão de igrejas cristãs que querem que os Estados Unidos voltem a santificar o domingo como dia de descanso, ele diz, preste bem atenção, se nós cristãos nos unirmos, poderemos fazer qualquer emenda, qualquer coisa, perdão, poderemos aprovar qualquer lei ou qualquer emenda. E isso é exatamente o que queremos fazer. Olha agora, numa cobertura nacional na televisão, ele declarou: nós podemos fazer qualquer coisa, podemos fazer emendas na Constituição, podemos eleger um presidente, podemos mudar ou fazer qualquer lei no país, e nos é necessário fazê-lo. Se tivermos que viver debaixo da lei, e temos que fazer isso no caso, nós deveríamos viver debaixo de uma lei moral e divina. Não é à toa que senadores norte-americanos já estão querendo que os 10 mandamentos sejam indicados para a sociedade norte-americana como um princípio moral, porque eles querem viver debaixo de uma lei moral. Eu tenho até um documento, não trouxe hoje, infelizmente, esse documento, mas eu tenho um documento que inclusive foi lido lá acho que é extinta já, acho que nem existe mais Rádio América. Eu tenho esse documento, onde os norte-americanos, os congressistas norte-americanos, eles fizeram o seguinte: eles colocaram ali os 10 mandamentos, e notem, não é os 10 mandamentos de Êxodo 20, mas os 10 mandamentos do catolicismo romano, onde diz ali, guardai domingos e festas. Olha que interessante isso aqui. Em 29 de março de 1994, a Associated Press publicou um artigo que foi reimpresso nos principais jornais norte-americanos. O subtítulo, The Oregonian, resumia a parte mais importante da história dizendo: líderes católicos e evangélicos se comprometem a unir-se para trabalhar em favor dos valores em comum. O subtítulo do Times News declara o seguinte: olha, 2 grupos procuram estabelecer vínculos que os unam. Pode-se ver claramente que o impulso deste comunicado é o novo convênio que está tomando lugar entre catolicismo e protestantismo, à medida em que se unem em pontos comuns de doutrina. Em algum momento da história, eles vão começar a se unir em pontos comuns de doutrina. A imortalidade da alma, um ponto comum de doutrina. Agora no domingo, numa época de decadência moral, econômica, vamos nos unir, vamos formar uma nova ordem mundial. E é aí que o Estado começará a influenciar a religião, e essa besta que nasceu como um cordeiro passará a falar como um dragão. Um padre jesuíta disse nos Estados Unidos: eu simplesmente não entendo a reverência que todos aqui parecem prestar à Constituição norte-americana. Eu gostaria de ouvir algum norte-americano levantar-se e clamar: queremos justiça, dá-nos decência, e também na Constituição norte-americana. Na verdade, este padre jesuíta, e a Igreja Católica não muda, não pense que a Igreja Católica mudou, ela é a mesma de antigamente, mas ela está observando o momento certo de agir. Ele quer que haja novamente a união Igreja e Estado, e aí será realizada a imagem da besta. A segunda besta ficará igual à primeira besta, o Estado e a religião unidos novamente. E aí haverá uma nova tolerância religiosa no mundo. Isso vai afetar você e a mim. Você e eu estaremos nesse jogo. E teremos que fazer uma decisão. Ou ao lado da verdade ou ao contrário. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Marca ou um sinal, não é? Mesma coisa, marca significa sinal de autoridade. Qual é o sinal de autoridade dessa besta cuja ferida mortal fora curada? Então nós vamos ter que ir a documentos desse próprio poder que teve a ferida mortal curada, ou seja, o papado romano, para analisar o que é o sinal, a marca. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora, para vocês. Quantos acham, né? Porque a pergunta é: qual a marca da primeira besta, papado romano, que a segunda
segunda besta, Estados Unidos da América, irá impor a toda a terra? Quem crê que é um chip, um microchip, levante a mão. Não precisa ficar com medo não, de opinar. Microchip. Lá no alto, quero ver lá no alto. Ok, microchip, tá certo. Quem crê que é um código de barras? Opa, código de barras está empatado aí. O microchip. Quem crê que é um computador? O irmão Luciano crê que é um computador, no sinal da besta. Quem crê que é algo mais significativo do que esses três aqui? Pô, eu não vou dar minha opinião, eu vou deixar a história falar. Eu vou deixar a história falar. Mas eu quero adiantar uma coisa para vocês. O sinal da besta não é um microchip, tá? Não fiquem tristes, mas não é um microchip. Mas ele provavelmente fará parte desse contexto da marca da besta. Não é? De repente um microchip onde ali está todas as suas características. Se você é ecumênico, se você aceita, por exemplo, o descanso dominical, não é? Mas não é a marca da besta em si, nem o código de barras, nem o computador. Mas vamos em alguns documentos e analisar algumas questões aqui. Olha o catolicismo que diz, olha só. A Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança do sábado para o domingo um ato seu. E esse ato é o quê? Sinal de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Isso aqui foi extraído de uma carta escrita em novembro de 1895 pelo Mr. H.F. Thomas, chanceler do cardeal Gibbons. Então, a marca da besta, uma vez que a questão na qual nós estamos estudando gira em torno da adoração, da verdadeira e da falsa adoração, e o verdadeiro dia de adoração é qual dia? Sábado. O sinal da besta só pode ser o quê? Domingo. Mas será que alguém tem o sinal da besta hoje? Ninguém tem o sinal da besta hoje ainda. Mas haverá um momento em que as pessoas vão ter que fazer a sua decisão. A revista católica nacional disse certa vez o seguinte: todos os americanos fariam bem em solicitar ao presidente e ao Congresso, olha, o Estado interferindo na religião, fazer uma lei federal, uma emenda na Constituição, porque a Constituição não é a igreja de um lado e o Estado do outro, então eles têm que mudar a Constituição. Se for necessário, óbvio, para reestabelecer. Por quê? Porque é algo que já existe. Daqui a pouco eu vou ler um documento que vai explicar isso. Reestabelecer o domingo como dia de descanso. E aqui, ó, é um testemunho pessoal meu. Eu trabalho no transporte de escolares, e um dia eu chegando em casa, né, para tomar o desjejum, eu vi essa notícia aqui, ó. Foi no dia 10/9 de 2007, pela manhã. Eu estava assistindo ao jornal Bom Dia Brasil, ali na cozinha, com a minha mãe, não é? Vai ao ar de segunda a sexta, vocês devem conhecer pela Rede Globo, e uma reportagem mostrando o Papa Bento XVI na Áustria, num discurso em que ele pedia às pessoas do mundo que voltassem a respeitar o domingo como um dia do Senhor, dedicando-o como um dia de reflexão. E ele disse, olha, disse também que coisas seculares neste dia fazem com que o sentido do domingo se perca. Na verdade, qual é a ideia deles? Olha, precisamos voltar às raízes dominicais, guardar o domingo como um dia santo, não trabalhar no domingo, dedicar esse dia para Deus. A humanidade está se afastando cada vez mais de Deus, a mortalidade aumentando, o crime aumentando, as drogas aumentando. Uma nova ordem mundial precisa ser restabelecida. E o domingo estará no centro dessa nova ordem mundial. Eu não vou ler tudo isso. Mas aqui, ó, domingo 29 de maio de 2005, Papa Bento XVI visitou hoje a cidade de Bari, no sul da Itália, em sua primeira viagem, fora do Vaticano. E ele disse, sem o domingo não podemos viver. E ele se comprometeu a lutar pela unidade dos cristãos. Ele está querendo que o domingo seja um sinal de unidade entre os cristãos. Percebe para onde nós estamos? Percebe para onde as pessoas estão caminhando? Ele disse que é preciso recuperar o sentido e a alegria do domingo cristão em uma época em que não é fácil viver como cristão. Ele fala aqui que o mundo hoje é secularizado demais, as pessoas compram, vendem, saem, não tem tempo para Deus. Precisa de um dia para Deus. Essa é a mentalidade dele. E
Interessante aqui, ó, que esse padre Inácio José Vale, ele disse o seguinte certa vez: o grande pecado nos tempos que correm é a violação da santidade do domingo. Na segunda mensagem angélica, que eu citei a lição bíblica dominical das Assembleias de Deus de 89, dizendo a mesma coisa, que o grande pecado nos tempos que correm é a violação da santidade do domingo. Para que eu estou mostrando isso? Para vocês perceberem que eles todos estão falando a mesma linguagem. E qual é o fim de tudo isso? Eles vão se unir em pontos comuns de doutrina. E o domingo é um dos pontos em comum entre eles. Numa carta escrita para um líder de uma mesa redonda religiosa, foi perguntado se agora é o tempo para alguém influenciar a legislação. Olha o Estado novamente interferindo na religião. E fazendo o domingo um dia do quê? De adoração nos Estados Unidos. Em resposta, o diretor executivo, H. Edward Howard, escreveu: legislação e proclamações pelos presidentes para impulsioná-la, sim. Os jornais e a mídia estão declarando que é da responsabilidade do governo decretar o estabelecimento nacional do domingo, que não haverá livre do crescente desastre econômico, até que uma lei dominical nacional seja estritamente imposta. Aqui eu mencionei também já isso na segunda mensagem angélica, que é um livro intitulado Os 10 Mandamentos para o Homem de Hoje, onde essa moça, o nome um pouco complicado, só falar o primeiro, né? Gertrude, é fácil. Da editora Alvo Missionária chamada da Meia-Noite, que ela diz: quão longe desviamos-nos da linha reta dos mandamentos de Deus. Olha que maravilha, serão os 10 mandamentos agora no sábado? Percebe-se tão pouco do temor de Deus na utilização do domingo. Quantas pessoas vivem e trabalham hoje para o fim de semana e que querem aproveitar a vida? O domingo transformou-se no dia do divertimento, do esporte, dos prazeres da carne. O diabo tomou posse do domingo e utiliza-o para arruinar as almas dos homens. Aqui temos um hino do cantor cristão, que é muito usado pelos batistas, não é? Olha que interessante. Esse hino aqui, ó, dia do Senhor. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Esse texto aqui pode se referir ao sábado também, só que nós sabemos que eles guardam o domingo. Então eles entendem que o domingo dos 7 dias é o dia mais importante. Aqui também, ó, domingo, ó dia de amor, outro hino aqui. Tão cheio de prazer, almejo, ó meu Senhor, a graça e o teu poder, honrar-te sim, glorioso Rei, cumprir a tua santa lei. Olha, forte isso. Quer dizer que se nós guardarmos o domingo, mas o dia santo é o sábado, nós estaremos cumprindo a lei de Deus. É isso que diz a Bíblia? Não é. Não é isso que diz a palavra de Deus. Na terra, aos domingos, Jesus, descansamos. Mais um hino do Inário. Desse pessoal que acredita que o domingo é o dia santo. São pessoas sinceras. Cabe a nós levarmos a verdade a elas. E Deus chamou você e eu essa noite para fazer isso. Amém? Eu falei também desse livro, né? O Espiritismo falando ali no livro Os 10 Mandamentos explicado para as crianças, prefácio de Chico Xavier, dizendo: o nosso sábado atualmente é o domingo. Não se preocupe com a mudança, ouviu, amigo? No domingo você descansará o corpo dos trabalhos e dos estudos da semana que acabou. Analisando tudo isso, eles falando a mesma coisa, nós chegamos ao cumprimento de uma profecia que diz, leiamos todos juntos, por favor, Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa tríplice união, em pontos comuns de doutrina, milagres, curas, imortalidade da alma, guarda do domingo, isso vai dar no quê? Numa nova ordem mundial, onde clamarão para que o Estado imponha as suas leis, os seus decretos, para que assim melhorem a sociedade. Mas isso vai ser um erro triste, porque estarão definitivamente anulando a lei de Deus. É nesse momento que Deus vai se levantar. Amém. Dragão, Satanás, que é a mesma coisa que o Espiritismo, em Gênesis 3:4, certamente não morrerás, Espiritismo. Espiritismo, como nós vimos,
Crença no domingo, como o dia do Senhor, consciência após a morte também. Besta, papado romano, Apocalipse 13, 3. Aquele poder que teve a chaga mortal curada. Guarda do domingo, imortalidade da alma também. E o falso profeta, protestantismo apostatado. Igrejas protestantes, pentecostais, não pentecostais, que também creem na guarda do domingo e na crença da consciência após a morte. Vão se unindo então nessa tribo. É muito claro isso através da história, através do contexto histórico que nós estamos analisando. E os documentos provam isso. Eu não vou ler tudo isso também, mas Bach-York, um teólogo adventista, ele comenta sobre uma lei dominical que foi aprovada no Senado holandês. Isso aqui já desde 2003. E ele disse que o pessoal ali deseja o fechamento das lojas no domingo, a proibição de concertos ao ar livre e circos no domingo. Não é? Ele fala que as pessoas precisam descansar neste dia, né, de solicitar, se a pessoa for solicitada a trabalhar nos domingos, que os cristãos, no caso, não deveriam, né, fazer isso, ser solicitados a trabalhar nos domingos. Olha que coisa séria. E aí vai indo. Olha que interessante isso, ó. Preste atenção nisso aqui, impressionante. Pichal declarou que está muito feliz com este resultado que representa uma grande luta ao longo de muitos anos. Bach-York comenta que o que está ocorrendo na Holanda mostra como partidos políticos em diferentes agendas estão se unindo para estabelecer leis dominicais sob o pretexto de promover o bem-estar social do seu povo. O impacto de tal lei reflete-se no incidente, ó, veja bem, revelador que me foi relatado pelo Sr. Kaufmann. Ele relatou ao Bach-York, né, isso aí. Aqui. Na manhã de domingo, 8 de junho, enquanto me levava de carro para falar numa reunião de judeus messiânicos em Amersfoort, ele me mostrou uma casa, olha isso, de fazenda recentemente vendida. Um adventista desejava adquiri-la, mas sua oferta foi recusada porque não quis assinar uma condição específica do contrato de venda, ou seja, observar o domingo como dia santificado. E o Bach-York termina dizendo: eu jamais imaginava que tais práticas discriminatórias existissem num país liberal como a Holanda, conhecida por sua tolerância quanto ao uso do sexo, quanto ao sexo e uso das drogas. Meus amados, nós estamos vivendo nos últimos momentos. Amém? Amém. Isso são sinais que estão se cumprindo diante de nós. Um adventista não poder comprar uma casa de fazenda porque não quis assinar um documento acerca de guardar o domingo como dia santo. Apocalipse 13, 15. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Através dos princípios constitucionais norte-americanos, eles irão influenciar o Estado para fazer essa imagem falar. Sai o decreto dominical, mas há um povo que insiste em guardar o sábado. E aí eles vêm agora com outro decreto. O decreto de que proíbe comprar e vender. Aí depois vem um outro decreto, o decreto de morte. Olha isso aqui, ó. No dia 7 de julho de 98, o Vaticano publicou a carta apostólica do Papa João Paulo II, Dies Domini. Acho que muitos aqui têm esse material. E ele disse o seguinte, no ponto 67 dessa carta, olha: por isso é natural que os cristãos se esforcem para que nas circunstâncias do tempo em que vivemos, né, em outras palavras, a legislação civil, olha o Estado interferindo novamente na religião, cumprindo a profecia, tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Nesse mesmo dia, o jornal americano The Denver Post publicou essa citação do Vaticano dizendo: os que o violem, ou seja, o domingo, devem ser castigados como? Há poucos dias, em uma rua da cidade de Atlantic City, em New Jersey, um grupo de pessoas conversava com um homem que guarda o sábado. Eu vou bem rápido aqui para você. Eles lhe perguntaram: o que você faria se fosse forçado a guardar o domingo ao invés do sábado? E adicionaram: e se custar a sua vida isso? Ele disse: você pode ter a minha vida, mas eu seguirei o quê? A Bíblia. Amém? Amém. A J. Marcucci, ele disse o seguinte: calafrios desceram a minha coluna quando, no meio da noite, em uma rádio potente AM próximo ao Washington, ouvi uma voz profunda que proclamava que a maldição de Deus
estava sobre os Estados Unidos e não seria removida até que a nossa nação se voltasse para Deus, santificando o domingo. Em 1610, a primeira lei dominical na América, no estado da Virgínia, requeria, olha bem isso aqui, ó. Todo homem e mulher deverá ou deve retirar-se de manhã para o culto divino e sermões aos domingos, e de tarde para o culto divino e catequese. Mediante a primeira falta, perderá a provisão alimentar e o salário para toda a semana. Na segunda falta, perderá o salário e será chicoteado. E na terceira será o quê? Isso está em leis e ordens divinas, políticas e marciais para a coluna da Virgínia, estabelecido por Sir Thomas Gates e Knight, tenente-general 24 de maio, 1610. Olha agora aqui, ó. Vocês sabiam que leis dominicais ainda estão nos livros da Virgínia e outros estados? É inconstitucional. Porque não é estado de um lado e igreja do outro, na primeira emenda americana, vai estar lá. O advogado disse que é inconstitucional. É uma lei religiosa que é inconstitucional, mas ela está lá. Em algum momento da história, eles vão começar a rever essas leis. Não é de queda da moral, queda social, política. Vão começar a rever essas leis. O Congresso começará a votar leis dominicais para melhorar a sociedade e aí virar novamente a intolerância religiosa. E é o que está acontecendo. Cristãos e sindicatos europeus se unem para defender o descanso dominical. Essa aqui é quente. Por quê? Porque está fresquinha essa matéria. Preste atenção. Em 20 de junho será lançado em Bruxelas, mês que vem, a Aliança Europeia para o Domingo. Pela primeira vez, sindicatos e igrejas da Europa estão na mesma linha. É o que garante a Comissão dos Bispos da União Europeia, que adverte que as razões da aliança são tanto religiosas como sociopolíticas. A proteção do domingo, cujo desaparecimento na prática como um dia festivo, porém enxerga um benefício social milenário. Olha só. Conduz à denúncia de uma nova escravidão, ou seja, sem o domingo são escravos. Enquanto muitos podem usar este dia para desfrutar de sua família e amigos, cada vez são mais aqueles que têm que trabalhar em grandes centros comerciais e de entretenimento. Além da Igreja Católica, várias instituições evangélicas aderiram à iniciativa. E da Espanha aderiu à Irmandade Obreira da Ação Católica. Está vendo, meus amados? Mês que vem, a União Europeia começará a discutir uma lei dominical. E quando sai dos Estados Unidos, os países já estarão preparados para receber essa lei. A Organização das Nações Unidas fala sobre um orador que ali nas Nações Unidas falou que haverá uma completa união entre a igreja e o Estado, de acordo com uma proposta que colocaram ali para dissolver a Organização das Nações Unidas e dar lugar a um tribunal mundial. Nós não seremos levados a tribunais para prestar conta da nossa fé? Ele disse que isso se dará numa completa unificação de igreja e Estado, uma única forma de adoração, e um dia fixado para isso, para todos os povos, nações também. E será qual dia? Diz que todo mundo receberá um número. E aí alguém perguntou lá, o que vai acontecer com as minorias que se negarem a aceitar esse plano? E ele respondeu, o orador, seu número será arriscado, tirando-lhe dessa maneira o direito de comprar e vender, e elas estarão expostas à destruição. Quem escreveu isso aqui, ou colocou no caso essa matéria, é alguém que conhecia essa pessoa que estava na ONU. E detalhe, essa pessoa não é guardador do sábado, mas colocou essa matéria no livro intitulado Controle Total 666. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Mão significa trabalho. No domingo as pessoas não vão trabalhar, assim como eu e você hoje não trabalhamos aos sábados. Por isso que fala na mão. Será proibido trabalhar, com penas de até prisão, de até serem presos. E depois, pena de morte. Fronte, consciência. Jesus não força ninguém a guardar o sábado, mas Satanás, através deste poder da união igreja e Estado, forçará as pessoas a guardar o domingo.
Então, o selo de Deus é o sábado. Em Esther 8:8, fala ali de um anel do rei, não é? Relacionado a um selo. Aqui tem um selo norte-americano. Barack Obama, o nome, título, presidente, território, Estados Unidos da América. Jeová Deus, seu nome, título, criador, território, céu, terra e mar. Conclusões: o selo de Deus é encontrado na lei de Deus, não é? O selo leva o seu nome, seu título, é a extensão do seu domínio. Foi escrito pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha aqui o nome. Porque em 6 dias fez o Senhor, ou seja, o título. O céu e a terra e o mar que finalizar, a extensão do seu reino. O selo de Deus se encontra o quê? Na guarda do sábado, não é? E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Também lhes deis os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Falando do 666, aqui está a coroa papal. Apocalipse 13:18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666, o 666. Então ali você vai encontrar, na coroa papal, vicários, filho dele. Vicários, substituindo, ou no lugar de. Filho, significa filhos, de, significa Deus. Ou seja, o vicário substituto de Deus na terra, podemos dizer assim. Então está ali, em algarismos romanos, o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, o I vale 1 e o U tem a mesma equivalência do V, dá 112 aqui, não é? Aqui o F não tem valor nenhum, o I tem, vale 1, o L 50, o I 1 e o I 1, 53. O D 500, o E não vale nada e o I vale 1, 501. Somando tudo vai dar quanto? 666. É o número de um homem, é um poder que perseguiu, é um poder que se levanta contra tudo que tem a ver com as coisas de Deus, não é? No dia 29 de maio de 61, a Suprema Corte tentou voltar para a lei dominical. E o William Brennan, que era o jurista da época, ele rejeitou. Ele disse que isso era uma intrusão na prática da liberdade religiosa. Só que isso, a gente sabe que está acabando. Isso está acabando, não é? Não vai ter mais jeito de mudar. Guarde no sábado, guarde o domingo e não no sábado. Ele disse que não faz sentido guardar o domingo ao invés do sábado, sendo que a Bíblia diz que é o sábado. E a mudança foi feita 15 séculos antes do protestantismo nascer. Eles continuaram a observar esse costume como uma lembrança da igreja mãe, como um garoto que foge de sua mãe, mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um fio de cabelo de sua mãe, como uma lembrança e homenagem a ela. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já tenha feito, aconteceu no primeiro século. O sábado, dia sagrado, mudou-se para domingo. Não porque a Bíblia diz, mas pelo poder da igreja. As pessoas que acham que a Bíblia é a regra de fé ou autoridade única, devem se tornar adventistas do sétimo dia e guardarem o sábado bíblico. Amém? Se você crê, está dizendo que a Bíblia é a regra de fé e não a igreja acima da Bíblia como autoridade suprema, então diz ali, guarde o sábado e vire adventista do sétimo dia. É uma boa opção, amém? Amém? Essa é a opção. Chegando praticamente ao final. Depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, corrompido de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo jeito, humilhado, imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Se prostituíram com ela reis da terra, pecadores, se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouviu uma voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Deus convida você hoje, se de repente você está em Babilônia, a sair de Babilônia, a fazer parte do povo de Deus nessa terra. Ele não vai mandar você para um lugar que de repente não exista aqui na face da terra. Porque a Bíblia diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Veja agora 2 minutos de um vídeo e eu volto para fechar então a palestra dessa noite. Preste bem atenção no que você vai ouvir. Um padre
da Rede Canção Nova, falando algo sobre os adventistas do sétimo dia e a guarda do domingo. Preste bem atenção e a gente estará então terminando a palestra dessa noite. Mas o núcleo, o centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado. Mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento. Né? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo. Né? Eles não entraram na novidade cristã. Meus amados, voltando ao meu PowerPoint, nós estamos vivendo realmente os últimos momentos da história deste mundo. E é importante hoje nós nos prepararmos para as coisas que estão vindo por aí. E é o que nós vamos tratar na semana aqui. Jesus está voltando. E Ele quer que você se prepare. Ele quer que você fique atento, que você fique atento. Hoje é o momento de nós estudarmos mais a palavra de Deus. Hoje é o momento de nós buscarmos mais estar na igreja. Buscarmos ficar mais tempo aos pés de Jesus. Ficar mais tempo ouvindo a palavra de Deus. Porque em breve nós não teremos mais acesso às Escrituras. E aí vai valer tudo que estiver aonde? Na nossa mente. Eis que venho sem demora e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meu amado, o que você vai fazer depois de tudo que você ouviu essa noite? De qual lado você vai ficar quando se der a união entre a igreja e o Estado? De repente você hoje não tem coragem de abraçar a verdade. Você tem medo de perder o emprego. Você tem medo de ser perseguido. Tem medo de ser ridicularizado ou ridicularizada pelas pessoas na igreja na qual você faz parte. Se é assim com você hoje, como é que você vai suportar quando se der a união entre a igreja e o Estado? O decreto dominical, o decreto que proibirá comprar e vender a não ser que tiver a marca da besta, o decreto de morte. E o Espírito Santo nesta noite faz um apelo ao seu coração. Eis que estou à porta e bato. Ele apresenta para você a pessoa de Jesus. Se ele entrar, caso você abra a porta do coração, ele vai cear com você, amém? E você com ele. Quantos estariam dispostos a sair de Babilônia e fazer parte do povo de Deus nesta terra? A viver toda a verdade, se preparando porque Jesus está voltando e a marca da besta está vindo e naquele momento você e eu deveremos estar prontos. Quantos gostariam? Amém. Eu quero fazer uma oração com você então nesse instante, assim estaremos terminando. E que depois dessa oração você realmente saia daqui com coragem de viver toda essa verdade, tomar um passo ao lado de Jesus. Oremos. Pai querido e eterno Deus, estamos vivendo realmente nos últimos momentos da história deste mundo. Os sinais mostram que Jesus está voltando. Em breve, o Estado e a igreja se unirão para impor leis. E isso prejudicará as colonias. E um povo que guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, será perseguido. Mas pedimos forças, assim como testes a Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Que se recusaram a dobrar os joelhos diante do decreto do rei e adorarem aquela imagem. Pai amado, estamos vivendo em momentos finais. Impérios fundamentalistas caindo no Oriente Médio.
uma democracia invadindo esses países e virá uma democracia falsa. E aí irão olhar para um grupo fundamentalista, proselitista, que prega o sábado. Mas é a verdade para este tempo. Dai coragem a este povo e a essa classe para ficar em pé neste dia. Ajuda-nos a deixar a Babilônia e fazer parte do teu povo nesta terra. Agradecemos pelos momentos que passamos juntos aqui durante a semana. Faça com que lembremos de tudo que nós estudamos e meditemos e guardemos no nosso coração e na nossa mente. Para que na semana que vem venhamos fechar esta série com temas que vão falar agora no sentido de como nos preparar para este momento. Pedimos essas bênçãos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.